narra Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, que, numa era glacial antiga, porcos-espinhos, em função do gelo, se aproximaram em demasia, em função da temperatura muito baixa da região. E ao se aproximarem demais, se feriram. A resposta imediata foi o afastamento, o que gerou morte nesses porcos espinhos. A solução para a sobrevivência da espécie seria uma aproximação razoável, na qual se beneficiassem reciprocamente da irradiação de calor, sem uma aproximação absoluta que fariam com que eles se ferissem. Joana de Ângeles, nessa história, conclui dizendo que essa é uma metáfora muito boa para as relações. Nem a indiferença absoluta, que geraria uma insensibilidade egoísta e, portanto, uma postura de lesão social e sociomoral, nem cultivar uma intimidade que seja perturbadora. De um lado, nós temos o excesso de formalização e de apego à formalidade nas relações, o que é prejudicial, porque a gente vai ficando impessoal, e o que a gente está vendo hoje na sociedade é o excesso de impessoalidade gerar transtornos de conduta, profundas lesões na alma e sintomas gerais de que mostram que a sociedade não está bem. Não está bem. De outro lado, nós temos essa atitude de intimidade excessiva, perturbadora, a partir da qual a gente se fere, a gente se agride, em qualquer relação, em qualquer vínculo de amizade, social, amoroso, familiar, nós temos que ter um respeito mínimo por um espaço alheio, no qual a gente dá o direito do outro também ser o que ele é. Permite que o outro seja diferente de nós. Uma das tendências nossas, por insegurança e por imaturidade, é querer que o outro sempre se comporte de acordo com aquilo que a gente espera. Isso gera paixões as mais variadas, ciúmes incontroláveis, inseguranças e até violência. Agressões, decepções. Porque tudo isso tem a ver com essa postura nossa de tentar tanto controlar o outro, como se isso fosse possível, ou essa ilusão de achar que a gente tem controle sobre a vida alheia, como também para tentar, de alguma forma, construir aquilo que o nosso ego quer das pessoas ao nosso redor, como uma espécie de compensação por aquilo que a gente não é. Tudo aquilo que a gente não é, a gente normalmente despeja no outro para que o outro seja aquilo que a gente gostaria de ser, mas não é. Ou, em outras situações, projetamos aquilo que a gente é, mas a gente não sabe o que é, no outro, que também gera os conflitos muito conhecidos, os conflitos que a gente já está acostumado a visualizar, a perceber ao longo dos tempos. O que é que isso gera? Gera uma série de sequelas e talvez o sintoma mais clássico do momento atual seja a digitalização e a virtualização das relações em função aí das mídias digitais, dos ecossistemas virtuais e de uma postura de maneira geral em que a gente, em detrimento de, porque eu sou um entusiasta da tecnologia, eu não acho que o problema é da tecnologia, a tecnologia veio para estar a serviço nosso e para poder, e facilita quanta coisa a gente
a gente tem de facilidades hoje em função dos conteúdos digitais e das coisas que a gente tem à disposição. Então a questão não é essa, mas as mídias digitais só potencializaram aquilo que já existia. Potencializaram, tanto de maneira positiva, aquilo que já havia, como aquelas coisas que a gente não percebia muito bem e que aparecem, né, nas mídias digitais. Né? Então, a nossa tendência de atacar o outro, a gente atacava pela maledicência, mas a maledicência, até tomar um corpo grande, demorava. Agora, com o WhatsApp, a coisa se potencializa. A maledicência é maior. Ou seja, as mídias digitais só potencializam aquilo que a gente já era. Então, esses vícios já existiam. A gente era exibicionista, mas não tinha fama. Não podia sair na Cláudia e na Caras. Hoje a gente transforma nossas redes digitais numa espécie de narrativa de celebridade, onde a gente se acha celebridade. E isso... O problema não é você criar um ecossistema, não é isso. O problema é quando você, em detrimento da vida presencial, você cria uma vida alternativa que não existe. Quando, na verdade, para compensar a vida desinteressante que eu tenho, eu compenso numa narrativa que não existe sobre mim mesmo. As mídias digitais colocaram para fora de maneira instantânea, porque é só um clique, o nosso narcisismo, o nosso exibicionismo, a nossa necessidade de evidência e o que eu falei no primeiro momento. Essa tendência nossa de se relacionar com o outro, mas no fundo, não está se relacionando com o outro, usando o outro como espelho, espelho meu. A gente já fazia isso, mas isso não era muito explícito. Nas mídias digitais, isso ficou mais explícito. Que no fundo, muitos de nós, ou todos nós, em alguma medida, nos relacionamos com os outros como uma espécie de narciso, onde o outro tem que ser espelho meu. E aí a gente acha que afeto e curtida é uma coisa só. Afeto é sinônimo de curtida. E a gente digitaliza de tal forma essas relações virtuais que a gente está vendo aí o individualismo sendo exacerbado. A gente está vendo uma otimização ou uma explicitação de uma sociedade que erotiza tudo, que sexualiza as relações. E aí ninguém pode ser afetivo com ninguém, que a gente já olha de nariz torcido, aí tem. Assim, não pode nem ter amizade. É impressionante isso. E eu vejo isso no meio espírita. No meio espírita. Onde o espaço para a afetividade, para o carinho, gerou, de um lado, uma paranoia, uma desconfiança, porque se a pessoa chegar perto para abraçar a gente, já é alguma coisa aí de obsessão. E aí a gente fica paranoico também. E de outro lado também, em função disso, a gente erotiza demais tudo, né? Eu já participei de juventude espírita, já fui evangelizador. E era uma maravilha, né? Aí na hora das confraternizações os jovens abraçam e aproveita para um tirar uma lasquinha do outro. Em nome da fraternidade e da espiritualidade. Nada contra a pessoa querer namorar, é jovem, etc. Mas é aquela coisa de saber separar as coisas. De saber onde está cada coisa. A atividade espírita e a vida pessoal. E aí a gente tinha, eu me lembro quando eu era evangelizador, a gente tinha o receio das chamadas congebs, ainda existe o congeb, né? Os encontros de juventude espírita da História da Bahia. O receio, porque já havia, quando eu comecei como evangelizador, já havia histórias das gerações passadas dos filhos da congeb, que era período de carnaval, né? O período de carnaval fazia os congebs, para inclusive
poder promover atividade espírita e espiritual nesse período alternativo ao carnaval. E aí tinha os filhos da Congebe, que as meninas engravidavam na Congebe. Quer dizer, não era filho do carnaval, era filho da Congebe. Não era filho do circuito barra um dia. Nada contra a pessoa querer namorar, não é isso a questão. E aí os evangelizadores só faltavam cair o cabelo, ficar careca antes da hora, porque para controlar aquela meninada toda, que não controla, né, de maneira absoluta. Mas, então a gente vive esse momento, que de um lado a gente tem esse excesso de erotização, que os conteúdos digitais ainda promovem mais. Porque o que era conteúdo adulto reservado para maior de 18 anos, hoje qualquer criança de 5 anos pode acessar. Gratuitamente. Precisa ter dinheiro. Só precisa ter um celular que foi dado pelos pais. É muito fácil hoje acessar qualquer tipo de conteúdo. E como eu conversava com amigos meus em mediúnica, hoje, como os estímulos são maiores, de qualquer natureza, estou falando agora só da erotização, não, de qualquer natureza, os estímulos são maiores, há um mérito maior de se permanecer no bem. Porque antes, muita coisa a gente não fazia porque não era possível, era proibido. Por exemplo, uma vida desregrada antes era mais complicado, especialmente em relação às mulheres, porque engravidava, porque tinha doença. Hoje qualquer pessoa pode ter uma autonomia que quiser nesse sentido. Por isso, com mais opções e mais facilidades para tudo, para um lado e para o outro, é mais meritório permanecer no equilíbrio. Porque como está ali disponível para a gente, o mérito não é porque é proibido, porque os pais não deixavam, porque não dava, porque engravidava, porque... O mérito é você ter condição de fazer e não fazer. É você ter opções e escolher as opções mais corretas. Por isso que a gente está vivendo um momento difícil. Difícil hoje. E aí isso reflete nas relações. Nas relações. Ou seja, a libido freudiana nunca esteve tão contundente. E quando eu falo isso, não é só nas relações sexuais, conjugais, não, na amizade. Nas relações sociais de maneira geral. A necessidade de posse, de controlar. Porque você tem um grupo de amigos. Aí, uma parte desse grupo sai, sei lá, para algum lugar, come e posta uma foto, a outra parte que não foi fica magoada. Aí não pode nem tirar foto mais, e se tira foto, uma parte do grupo que não foi fica magoado, porque não me chamou, não fui. Quer dizer, a gente fica infeliz porque o outro, que é o nosso afeto, está se divertindo. E aí as rixas, o mal-estar, por questões de só menos importância. Porque naquele momento a gente não estava lá, porque foi e não me chamou. As picuinhas que agora potencializaram ainda mais por conta disso, por conta desses usos. É como se as coisas estivessem mais explícitas. Como se a nossa própria intimidade estivesse mais explícita. O que é mais difícil. A gente acha que fama e exposição é uma coisa muito boa. É sempre perigoso estar em evidência. Há sempre um preço a pagar quando você está em destaque. Sempre um preço. E às vezes um preço que custa lágrimas. Lágrimas que ninguém vê. Então, a gente tem essa coisa, né? Essa paranoia, essa desconfiança. Me lembro de estar com um amigo nosso aqui, um amigo nosso daqui, ele não está aqui presente não, mas ele participa das atividades da casa, Péricles. Ele estava comigo em outro centro, a gente viajou junto para uma série de cidades, ele me acompanhando para gravar. E aí,
teve um momento lá que ele chegou todo constrangido para mim, né? Eu estava acabando a palestra. E aí ele me contou qual foi a conversa que rolou. A conversa que rolou que eu era um caso dele. Quer dizer, a coisa tá tão maliciosa que se eu ficar abraçando aqui Milane, alguém já vai... um novinho com idoso, aí tem. Quer dizer, a que ponto a gente chega? Homem, mulher, não tem esse negócio não. E aí, por isso, a gente entra nessa e a gente começa a ficar também pessoas paranoicas, né? Não vou nem abraçar, não vou nem falar, até porque pode pensar mal de mim. Mas vão pensar mesmo que você não fizer. Sempre tem alguém que tem problemas e vê as coisas de acordo com seus problemas. Vê as coisas de maneira viciada. Que a gente enxerga de acordo com a lente que a gente usa. Natural. Se você se alterar e ficar agora parecendo um robô, porque vão pensar mal de você, você está, na verdade, alimentando isso. Deixa pensar o que quiser. Então, essa coisa... E aí a gente ficou paranoico nas relações. Paranoico. A gente não pode exprimir uma coisa, não pode manifestar afeto. Agora, é claro, em nome do afeto, a gente não pode também alterar as nossas relações em função do afeto também, né? Em função da fraternidade, que é isso que eu falei aqui. E aí, como eu sou um pouco ignorante em termos de comunicação virtual, eu dou cada mancada às vezes. Dou cada mancada. Porque eu não entendo, eu estou aprendendo, eu quero aprender. Mas algumas liturgias do ecossistema virtual, né? O que é que usa, o que é que não usa, eu não sei. Então, por exemplo, eu falo com Milane como eu falo com qualquer pessoa, e aí tem uma carinha lá, eu dou carinha, eu dou beijo de coração. Ah, mas não pode dar beijo de coração, senão você vai passar uma imagem de que tá o quê? Ah, pelo amor de Deus. Se vai ser um beijinho de coração de emotion que vai passar uma mensagem sexual, é porque é o olho do outro que está malicioso. E aí a gente fica transtornado com isso. Seja você. Seja você, e seja puro de coração, e seja afetivo. Se o outro pensar mal de você, o conflito é dele. Agora, é claro, não dê razão ao outro, né? Não seja malicioso. Para aí você está dando razão ao outro. Mas se você é puro de coração e você é afetivo e o outro está olhando mal, é o olho clínico dele que está desvirtuado. Me permito dizer uma coisa. Quem me conhece e conversa comigo, sabe como é que as expressões que eu uso com as pessoas. Meu querido, eu amo mulher. Meu querido, minha querida. Falo isso com todo mundo. E eu conversando com uma paciente, ô minha querida, como é que a gente vai marcar a sessão, etc. Que sessão é? Minha atividade profissional. Isso tem muitos anos, tem uns 2 ou 3 anos. E aí teve um dia que eu estava lá, na sessão com ela, o marido chegou, bateu na porta e foi tirar satisfação comigo, botou o dedo na minha cara. E pai, e é ótimo quando fica assim, porque ficou aquela verbarrogia, chega babando assim, eu deixei ele falar, porque depois que desabafa, chega a sentir sono, né? Deixei ele desabafar bem, porque depois que cansa. Aí depois que cansou, eu olhei pra ele disse, primeiro, antes de expulsar você, porque você está na propriedade privada, e você entrou na minha casa, eu podia matar você por legítima defesa. Aí ele tomou aquele choque, eu nem arma tenho, mas enfim, tomou aquele choque. Ele disse, primeiro você está entrando na propriedade privada, botou o dedo em minha cara, já que você não se respeita, para lhe dar o limite, você pelo menos me respeitar, porque uma pessoa que sai da sua casa para vir para cá, para vomitar essa verborragia toda, porque eu chamei sua mulher de querida, você acha que se eu tivesse alguma coisa com sua mulher, eu estaria chamando ela de querida, meu amigo? Eu estaria chamando ela de outra coisa. Ele ficou vermelho, que nem um pimentão, começou a ficar assim. Eu disse, agora que ele vai infartar. Eu disse, e digo mais, eu estou achando que você que tem um problema. Confesse logo aqui na frente dela o que está acontecendo. Porque para você achar, primeiro, eu estou com ela numa sessão de terapia, num consultório fechado. Não vai ser uma coisa que eu digo para ela no WhatsApp que vai alterar a confiança que você deveria ter nela. Do contrário, você não deveria nem estar a favor de ela estar aqui. Depois, eu acho que você tem algum problema, porque se você acha que as pessoas são assim, é porque você é. O que é que está acontecendo? Você não quer confessar para ela, não? Porque toda pessoa que é assim, patologicamente ciumenta e que vive assim, é porque está medindo os outros com a sua régua.
O que é que está acontecendo? É melhor você aproveitar esse ensejo aqui, essa terapia de grupo, que é de graça, inclusive, para você logo colocar para ela o que é que está acontecendo na sua intimidade. Porque para você ficar com medo, no fundo, isso é consciência de culpa. Você deve estar fazendo alguma coisa e acha que ela vai fazer a mesma coisa com você. Porque está medindo os outros de acordo com a sua régua. E afinal, você é um fanfarrão, você veio para cá para quê? E aí a coisa quase acabava mal, ele ficou descontrolado, etc. Mas foi se acalmando. Você veja a que ponto a gente chega. Que ponto a gente chega na nossa cultura. Que a gente simplesmente perdeu o senso. Nos Estados Unidos, um adulto que pega uma criança no colo já é mal visto, por causa dos casos de pedofilia. Então, por causa dessas coisas hediondas, a gente está deixando até de ser afetivo com crianças, que é importante o contato corporal com criança. O afeto, o abraço é importante para dar segurança psicológica à criança, por causa de crimes sexuais. Então vejamos, isso tudo tem a ver com as nossas relações. Então a gente tem que mudar a forma de a gente se relacionar com os outros. Porque é isso que vai fazer a nossa evolução. E o que é mais interessante, sabe o que é? Que mundo de paradoxo é esse que a gente está vivendo? Onde, ao mesmo tempo que a gente tem uma comunicação fantástica, uma capacidade e meios de comunicação, a gente também tem uma solidão profunda. Que mundo é esse que a gente nunca teve tanta comunicação e tanta solidão? Como é que a gente explica isso? Eu estava vendo recentemente uma influenciadora digital, porque agora tem isso, influenciador digital, né? E aí, ela dando entrevista falando, né? Que o celular dela é como se fosse a mão dela, né? Onde ela vai, o celular vai, etc, e dorme. E não tem hora, porque como ela é influenciadora, no momento que tem solicitação, ela tem que atender, etc. E aí o repórter perguntou umas coisas para ela ficou meio embaraçada, até que em determinado momento ela falou, mas eu percebi que estava já exagerando, quando minha mãe no quarto e eu no meu quarto, eu tinha que conversar com ela e decidir algumas coisas via ligação de vídeo. E aí eu percebi que já estava assim, indo além da medida. Então vejamos, a vida digital não subordinada à vida presencial, mas o contrário, né? A vida pessoal, a vida presencial subordinada à vida digital. Só que tem coisas que não dá para a vida digital dar conta. Por exemplo, a vida digital você passa conteúdo, você transmite informação, você compartilha notícia, mas você não educa filho na vida digital. Porque a educação dos filhos tem a ver com o fazer. Eles verem a gente fazendo as coisas. E como é que na vida digital a gente vai, se não tem a presença física? Há uma diferença. Por melhor que seja o recurso, está mediado por uma câmera. É diferente. Está limitado pelo recorte da câmera. É diferente da convivência presencial. A câmera, os recursos podem ajudar. Do contrário, a gente vai artificializar as relações. Se a gente mediar todos os contatos nossos pela câmera, não é a mesma coisa. Por exemplo, essa é uma posição pessoal, nem todos os colegas têm essa posição. Mas eu não acompanho em processo terapêutico alguém exclusivamente online. Eu já fiz atendimentos pontuais por pessoas que eu já conhecia, que já tinham acompanhamento e por uma situação tiveram que viajar, morar em outro lugar e temporariamente eu acompanhei, mas eu já conhecia e já tinha um processo com uma pessoa. Alguns colegas discordam, há uma discussão grande em torno do tema. Qual é a diferença, o atendimento virtual, etc. Eu acho que tem uma limitação. Tem uma limitação. Porque na relação terapêutica presencial eu estou convivendo. A convivência por meio da câmera tem um recorte, que é o recorte que a câmera me dá. E por meio daquilo que a câmera me transmite.
há uma certa limitação, um certo empobrecimento, né? Ora, eu estou falando tudo isso para dizer que o reino de Deus na terra somente ocorrerá quando os nossos relacionamentos estiverem melhores. As nossas relações são o termômetro do nosso melhoramento individual. Como é que isso se opera? Porque o reino dos céus começa dentro e se materializa depois fora. Começa dentro e depois aparece fora. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E há um capítulo de Lucas capítulo 17, versículo 20, se não me falha a memória. Jesus já tinha dito, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. E nesse versículo 20 do capítulo 17, ele diz assim, o reino de Deus está no meio de vós. Algumas traduções estão entre vós. Aqui tem duas possibilidades de explicação. Uma, que Jesus definia o reino de Deus várias vezes, né? Ele tocava no assunto inúmeras vezes, para tentar definir o que era isso, que é um estado interior de conquista, de plenitude. Por isso que o reino vem a nós o vosso reino, vem a nós, oração do Pai Nosso. Se instale em nós, para depois se materializar fora. Essa é a ideia. Ora, ele já tinha dito que o reino de Deus está dentro, não vem com as aparências exteriores. Né? Buscai primeiro o reino de Deus. Veja, buscai primeiro, não buscai só, unicamente, exclusivamente. Buscai primeiro. Tem outras coisas também que é necessário buscar quando a gente está encarnado. Mas primeiro... Então, a palavra de Jesus é interessante, né? E aí, nesse versículo 20 do capítulo 17, ele diz, no meio de vós, ou entre vós. Tem duas interpretações. Uma é dizer que no meio tem a ver com equilíbrio, que o reino de Deus não é de extremos, não é nem de um lado e no meio, mas entre vós tem a ver nas relações. Entre uma pessoa e outra. O reino de Deus é construído nos relacionamentos. Essa é a ideia. Começa dentro e termina fora. Essa é a regeneração da humanidade. E por isso que eu estou dizendo que quando os espíritos falam de transição planetária, de regeneração da humanidade, a gente pensa de maneira muito superficial. A gente pensa que a transição planetária vai ser quando os problemas materiais nossos estiverem resolvidos. Quando não tiver pobreza, quando os políticos forem honestos, aí tudo vai estar muito bem. Não vai estar. Essa é apenas parte do problema. E eu vou dizer uma coisa. Talvez seja a parte mais simples. Seja a parte mais simples. A gente pensa nisso. E na própria Terra, no momento atual, a gente tem exemplos que não é só isso. Você tem países pequenos hoje, que os problemas materiais praticamente não têm. Existe uma assistência, um amparo, recurso material, desemprego quase zero. E quando a gente vai avaliar esses países, os problemas morais, as questões éticas, os transtornos da emoção, o índice de suicídio, dando exemplo, dando lição de que não são problemas materiais. Os problemas materiais são apenas parte da questão. Talvez seja a parte mais simples, mais superficial. Mas a gente tem essa ideia de que quando houver a regeneração na Terra, todo mundo vai ter um cartão de crédito assim robusto, vai poder se hospedar em qualquer hotel 5 estrelas, vai poder voar em classe executiva. Se fosse só isso, se os problemas fossem só isso, quantas questões mais profundas. Eu já contei aqui o caso de Elias Barbosa, médico mineiro, amigo de Chico Xavier. Elias Barbosa se afeiçoou no trabalho social que ele tinha a um mendigo que ele procurou ajudar. Ele pegou esse sujeito, deu recurso material, ele tinha condição, ele deu inclusive uma espécie de salário para esse sujeito, para ir recolocando esse sujeito, morador de rua, conseguiu, com amigos do movimento espírita, construir uma casa em um bairro popular, colocou esse sujeito lá, fez de tudo.
organizou e programou para dar um emprego para ele, arranjar um emprego. Chico chamou ele e disse assim: doutor Elias, procure ajudar o nosso amigo, mas não tenha grandes esperanças para ele não. Sabe por quê? Porque esse nosso irmão, nas últimas encarnações, ele transitou pelo poder. E ele guarda uma consciência de culpa tão grande que ele acha que ele não merece. Dito e feito. No dia que Dr. Elias Barbosa marcou para ele ir lá no consultório dele, para chegar lá, organizar o emprego que ele estava para dar, para ele começar a mudar de vida, o sujeito desapareceu, vendeu a casa onde é que ele estava e voltou a morar na rua. E nunca mais foi visto. Veja, a miséria, a gente acha que é só um problema material. Tem questões espirituais e psicológicas por detrás, mais profundas, sistêmicas. É um problema muito mais complexo. Isso não significa que a gente não deva trabalhar para melhorar a condição de miséria que existe ainda no mundo. Mas a regeneração da humanidade vai para além. Quantas situações aí que a gente se espanta de dramas que a pessoa vive e de escolhas que a pessoa faz que não tem a ver com dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Vou dar um exemplo agora, atual. Alguém aqui já deve ter visto isso na mídia. Uma filha de um diretor de Hollywood, bilionário, agora resolveu tomar um rumo na vida dela de ser atriz pornográfica. A filha de Steven Spielberg. Você não acha que é um problema financeiro. Você não vai achar que é um problema financeiro um homem que é bilionário. Ela deu as razões dela, deu as explicações, colocou as motivações dela. Então, veja, uma indústria que no ano passado saiu algumas reportagens em revistas daqui do Brasil, revistas conhecidas, Folha de São Paulo, Estadão, etc. Essas revistas conhecidas, da quantidade de pessoas na área da indústria pornográfica que estão morrendo por overdose, por suicídio, por ataques cardíacos. Por quê? Uma mulher que finge estar experimentando prazer num filme pornográfico, ali, na verdade, uma tortura. Porque um filme daquele que, sei lá, meia hora, 1 hora, são 8, 10 horas de gravação. Ela passa xilocaína nos órgãos sexuais para não sentir dor. Os atores, os homens, tomam drogas para conseguirem funcionar sexualmente durante tantas horas. Fingindo experimentarem prazer. É claro que tem que usar droga para dar conta disso. Além da evidência da exposição, nesse sentido, de toda uma carga simbólica em cima dessas pessoas. Então, e aí a gente vê os casos sucessivos. Tem uma pesquisadora que investigou bastante essa área de prostituição e de filmes pornográficos, atrizes pornô, e chegou à conclusão de que é notável, uma das conclusões dela, né? É notável como essas meninas envelhecem cedo. 30 anos para essa indústria é velha. E as meninas que têm 30 anos têm a aparência de 45, 50. O que eles não sabem é que ali existe uma desvitalização por causa do fluido vital, dos aspectos espirituais envolvidos naquela questão, né? Que vai além apenas do desgaste hormonal, físico-hormonal. Tem algo psíquico que está sendo roubado ali, né? E aí o envelhecimento precoce, câncer de colo de útero e de mama em mulheres, suicídio, especialmente com arma de fogo por homens, e ataques cardíacos em homens, por causa dos remédios vasodilatadores, né, que vão gerar infarto em homens, ou acidente vascular cerebral, em função desse tipo de vida. Uma função psíquica e física que foi dada na natureza, que é uma função sublime, a função sexual, sendo utilizada de uma forma comercial, que uma hora a pessoa não aguenta. Existe um limite biológico e psíquico. E a pessoa não aguenta.
E uma pessoa que é filha de uma pessoa famosa, que não tem problema financeiro, nenhuma crítica eu estou fazendo a ela, muito pelo contrário, eu quero até entender a questão. Enveredar para uma área que é tão nebulosa nesse sentido. É óbvio que há questões internas ali, mal trabalhadas, com o seu próprio corpo, com a sua autoestima, e que ela acha que vai compensar, resolver, numa experiência que ela acredita ser, ou torná-la objeto de desejo. Sem nenhuma crítica, nenhum julgamento moral, nenhum juízo de valor. Até porque acostumado a lidar com demandas de toda sorte. Recentemente uma pessoa chegou no meu consultório e disse assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que você não está preparado para ouvir. Eu vou assustar você. Eu percebi que ela queria me assustar. Eu disse, olha, eu acho difícil. Eu tenho 15 anos atendendo. Eu já ouvi muita coisa. Não me assustei no começo da carreira. Imagine agora. Eu tenho uma séria impressão de que quem está assustado é você. Eu tenho uma certa desconfiança que no fundo você está assustado e acha que vai me assustar. E eu tenho uma certa desconfiança que eu já ouvi coisas consideradas muito mais pesadas. E aí ela relatou. Ela disse, eu tenho um fetiche por sexo grupal. E falou as coisas que ela fazia. Eu disse, sim, e aí? Ela não é espírita. Ela disse, não, é porque eu sei que você é espírita, porque minha mãe que me indicou, que minha mãe frequenta o centro. E eu já falei porque eu sei que você vai me condenar. Eu disse, eu não. Como espírita eu não vou lhe condenar, porque isso não é condenável. Todo mundo já viveu isso em alguma época espiritual aí. O meu questionamento é porque ainda você quer viver isso agora. Porque a gente já viveu isso séculos. Poligamia, isso daí já foi muito comum em épocas primitivas. Então não é condenável, nem é negativo. É pelo menos intrigante. E aí, ela me falou, mas eu gosto disso, qual é o problema? Você está me questionando isso por quê? Eu disse, não, por nada. Eu acho até que você está tomando uma atitude corajosa. No fundo, você quer ter controle sobre o prazer e ver até onde você vai. Mas tem um outro motivo. Eu desconfio que, no fundo, isso é uma forma de defesa de você se entregar a alguém exclusivamente. Em vez de se entregar a alguém, você quer ficar num mecanismo de defesa de estar com todo mundo para dizer que não se entrega a ninguém com medo de se decepcionar. Não, essa psicologia barata que você estava usando para mim não vai colar, não. O tempo se passa. E aí eu não toco, necessariamente não abordo o assunto, se ela não me abordar. Até porque tem outras coisas para trabalhar. E aí, há algum tempo ela está dizendo, eu queria voltar naquele assunto. Sabe por quê? Porque eu estou cansada. Esses rolês, agora a expressão é essa, né? Esses rolês de sexo que eu estou fazendo, tá me cansando, sabe? E eu tenho pensado naquilo que você me disse, da exclusividade com alguém. Você sabe que tem umas amigas que estão namorando, eu estou começando a pensar. Queria ver como é que é esse negócio. Eu nunca tive um negócio desse. É jovem, é bem jovem. Certo, porque você não se permite para ver no que é que vai dar. E você não elogia nem condena? Não. Eu estou aqui para lhe acompanhar. Até porque já tem 1 milhão de pessoas que vivem lhe criticando, lhe dando sermão por isso e por aquilo. Se eu fizer a mesma coisa, não estou fazendo nada diferente. E eu nem vou lhe falar aquilo que é óbvio, porque todo mundo fala. As precauções, se você quer ter essa vida, as precauções, a higiene, as coisas que você deve ter cuidado, que você já sabe. Então, essa atitude é um sintoma dos nossos mecanismos de defesa. Do modo como a gente está se conduzindo. Né? Do modo como a gente se posiciona em relação aos nossos relacionamentos de maneira geral. Sempre me chama a atenção o seguinte, se um cachorro entrar aqui e latir para mim, eu não vou, se eu tiver um mínimo de sanidade mental, eu não vou me transtornar porque o cachorro está latindo, está atrapalhando a palestra.
Se uma criança falar alguma coisa e eu não for tão infantil assim, eu não vou ficar magoado com a criança. Agora, se um amigo, um namorado, uma namorada, um marido, esposa, falar qualquer coisa, a gente se magoa. Falar a mesma coisa, aliás, a gente se magoa. Qual é a diferença? É porque a criança, a gente sabe que é o nível dela. E a gente sabe que a gente tem mais maturidade que ela. O cachorro, a gente sabe do nível dela. Mas o outro, não necessariamente. A gente espera outra coisa. Então, tem a ver muito mais com a forma como a gente encara as relações. Que a gente se magoa, a gente se ofende, a gente não quer falar mais, a gente não dorme, a gente fica com insônia, a gente quer responder o WhatsApp, quer bloquear. Tem a ver muito mais com como a gente enxerga as coisas. E eu fiquei pensando nessa coisa da criança, né? A gente sabe que é mais maduro e a gente até acha engraçado e não responde no nível da criança. Será que não é isso que os espíritos superiores têm, essa percepção? Eles sabem que estão mais acima. E quem está acima compreende quem está lá embaixo. A gente reage e se magoa porque a gente está no mesmo nível. A gente está no mesmo nível de maturidade. Se a gente já tivesse em outro nível de maturidade, a gente compreenderia. E teria uma outra perspectiva. Então, essa é uma história que a gente precisa estar pensando. Valorizar os bons momentos. Valorizar os momentos que a gente tem com as pessoas que passam por nós. A gente não sabe quando, mesmo quando essas pessoas também causam atrito, as relações em nosso nível de consciência são relações prazerosas e que também têm incompreensões. Porque a gente também é difícil para muita gente. Então por que não valorizar enquanto se está a caminho? André Luiz olhava a própria mãe como alguém sentimental demais. Ele idolatrava o pai, tinha profunda admiração pelo pai, mas a mãe era sentimental demais. Era emotiva demais. Aí quando desencarnou, a pessoa que ele mais chamava era a mãe. Só que a mãe estava em outro plano. Olha que coisa interessante. Nem todas as pessoas que estão convivendo com a gente vai estar no mesmo plano que a gente quando a gente desencarnar. A reencarnação democratiza as relações. Quando a gente está encarnado, a gente tem acesso a pessoas muito espiritualizadas e outras nem tanto. A mãe de André Luiz podia descer e visitá-lo, mas ele não podia ir até ela. Ele chorava, reclamou quando ele foi até ela, quando ela foi até ele, né? Eu estou aqui, etc. E ele botou ela botou ele no colo, etc. Conversou. Estava em outro nível espiritual. Quanta gente tem um nível espiritual que passa por nós e a gente não dá nada, né? A gente não dá nada. A gente acha que não tem valor nenhum. E aí a gente se surpreende depois na vida espiritual. Ele se surpreendeu com a mãe. O pai que ele idolatrava estava com 2 amantes no além. Ele e as 2 amantes se engalfinhando com ele, no umbral. Não podia nem ver André Luiz. André Luiz já tinha desencarnou, ficou 8 anos e o pai lá ainda. Então, vejamos, né? Valorizar os momentos enquanto estamos com as pessoas. A gente não sabe como é que vai ser depois da desencarnação. Via de regra, os grupos familiares desencarnam juntos e voltam juntos. Via de regra, a gente vê um padrão assim, mas nem sempre. Nem sempre. Então, às vezes aquele filhinho pequeno, aproveite, beije. Quanto tempo demorou para ele estar agora nos seus braços? Quantos séculos? Na obra Ação e Reação tem um episódio assim, né? Filho matou a mãe, né? E aí quando foi olhar na história, os dois já tinham uma encrenca de 400 anos. Demorou 400 anos no mundo espiritual para os dois se reunirem, reencarnam junto e um mata o outro. O tempo que perdeu. Então, valorizar os bons momentos. Né? Não brigar por nada.
Não ser invasivo. Né? São coisas assim básicas que todo mundo sabe, mas nem sempre a gente procede assim. Não ser invasivo. Não é porque você tem uma relação próxima com alguém que você tem o direito de ficar o tempo todo, sem ser chamado, dizendo o que a pessoa deve fazer. E às vezes a pessoa está calada porque te tolera, suporta você. Mas não é porque está sendo agradável. Você tem que avaliar também. Essa coisa de ser invasivo demais, há um limite. As mães adoram isso, não é querer escolher a nora que vai ter. Não, meu filho, essa daí não é muito bom para você, não. Saia dela. Às vezes até mesmo, até barca furada mesmo. Mas não está no papel da mãe dizer, a escolha amorosa é dele. Pode conversar e tudo, mas não dá para explicar. E aí tem mães que o menino escolhe um verdadeiro anjo encarnado na terra. A pessoa é do bem, espiritualizada, filha da dirigente do centro, uma vida assim dedicada ao bem, Abigail reencarnada. E como a mãe não tem nenhum defeito para botar, disse: meu filho, não sei não, eu estou sentindo que ela não é uma mulher para você. Mas minha mãe, isso, aquilo outro, filho dirigente do centro, é passista, é médium, só vive dedicado ao bem. Não sei, é intuição de mãe. É a intuição do obsessor. É a intuição de mãe. Porque nada presta, nada serve. Ela implica com tudo. Porque às vezes são vínculos de paixão do passado que voltam como filho, filha, para sublimar o sentimento agora. Daí a Emmanuel vai dizer quantas vezes o pai, quando entrega a filha em casamento, aí tem aquele mal-estar, aí tem que tomar passe no centro, fazer desobsessão, porque é a antiga amante que ele está agora sublimando e cortando os laços, fazendo verdadeira cirurgia espiritual, vendo ela se casar com outro. Aquela que um dia foi amante dele no passado, que agora está como filha, para sublimar os sentimentos. O projeto reencarnatório. Então, a gente precisa disso. Cuidar para que as nossas relações não sejam relações apenas de aparência. Vínculos de aparência. Vínculos em que a gente já valoriza apenas o exterior. Eu me lembro de uma família que eu conheci, cujo casal, interior da Bahia, um monte de filho. Cada filho era o nome de um espírito de escola conhecido. Cada filho era um espírito assim conhecido, um vulto do movimento espírita. Então era interessante quando assim, o Bezerra de Menezes dando um murro no Allan Kardec. Né? A irmã Sheila indicando com Joana de Ângeles. Porque cada filho tinha o nome de um espírito famoso. Então, não vai ser o nome, é claro. Nada contra homenagear um espírito e colocar o nome do filho. Mas não vai ser o nome que vai espiritualizar as nossas crianças. O que eu preciso perguntar, e talvez a pergunta mais importante desse seminário é o seguinte: o que é que eu estou me tornando nas relações que eu estou estabelecendo? Para onde eu estou indo nas relações que eu estou estabelecendo? Que tipo de pessoa eu estou me tornando nos vínculos que eu estabeleço? Essa talvez seja a pergunta mais importante, que se desdobre em uma outra, que é uma outra mais fácil para a gente entender. As relações que eu tenho estabelecido têm me melhorado? Tem me feito uma pessoa melhor? Ou tem me piorado como pessoa? Porque a verdadeira espiritualidade, diz Humberto de Campos, de Jesus era visto no dia a dia, no cotidiano. Era visto na forma como ele sentava na mesa e comia com os apóstolos. Na forma como ele servia os amigos. Não era só na hora da oração no templo, que a gente acha assim, né?
que a espiritualização a espiritualidade é apenas na hora da reunião, na casa religiosa. Não, aqui a gente vem receber combustível para ser espiritualizado no mundo. O que encantava em Chico Xavier era a sua forma espiritualizada de lidar com qualquer coisa na cozinha, com os cachorros e os gatos que ele tinha. No dia a dia ele era espiritualizado. Essa espiritualidade do dia a dia, do cotidiano, que fez ele fecundo, né? Chico foi solteiro a vida inteira por conta da tarefa que ele realizou, mas fecundou tanta obra. Que é isso que faz as almas que direcionam as suas energias, inclusive as energias sexuais, para o bem maior, né? Porque a gente pode estar sublimando a nossa sexualidade numa parceria afetiva e saudável, onde do sexo e da paixão a gente vai construindo também uma história, uma vida de afeto, uma vida de amor, porque com o tempo o casal vai ficando idoso, as funções biológicas vão diminuindo, vão amenizando, é natural. A prática sexual recorrente vai se tornando um pouco mais repetitiva, é natural. E o que fica a partir daquele laço inicial sexual é o afeto que surge daí. Veja como a evolução é feita de degraus, não é uma coisa que anula a outra. A partir de uma experiência eu posso puxar e desenvolver outros sentimentos. Então pode acontecer isso. Nessas almas como Chico, etc., a gente vê já espíritos que já conseguem direcionar em fecundação. Ele não teve fecundação de filhos, ele não teve filhos, mas ele fecundou os livros filhos que ele psicografou, as obras que ele psicografou, as obras que ele fundou e que foi influenciada por ele, por essa fecundidade espiritual, digamos assim, que a gente, em nosso nível, podemos fazer a mesma coisa. Dando parte, mesmo se a gente não é solteiro, a gente tem uma parceria amorosa, pouco importa, mas parte dessa energia a gente dá no passe. A gente dá na ação da caridade. A gente faz em alguma atividade espiritual, a gente está sublimando essas forças. Está direcionando parte dessas forças para o bem maior, para a fecundação espiritual. E Emmanuel chega a dizer, não pense você, ele diz isso em Vida e Sexo, não pense você que essas almas que vêm na abstinência amorosa são almas insensíveis e indiferentes ao afeto e ao sexo. Pelo contrário, diz ele, são almas que vivem uma fome afetiva, que vivem numa sensibilidade ainda mais aflorada e, portanto, correm risco o tempo todo de cair e de ter quedas até morais, de desvios morais. Porque como vivem à flor da pele, são incompreendidas onde estão. Porque vivem num regime de carência sexual e amorosa muito maior do que outras. São almas vivas e vibrantes, mas que procuram direcionar em face do tipo de tarefa que abraçaram, nas missões que abraçaram e desempenharam. Então, meus amigos, pensemos sobre tudo isso. Dizer para vocês, para passar agora para as perguntas, que uma das coisas que mais me impressionou na vida de Paulo de Tarso, descrito na obra Paulo Estevão, foi que quando ele se converteu na estrada de Damasco, e ele volta à comunidade cristã, e os cristãos recebem ele na igreja do caminho, a primeira igreja cristã, uma das coisas que deixou ele constrangido, ele já havia perseguido cristãos, já havia assassinado boa parte dos seguidores de Jerusalém, já havia prendido parte dos apóstolos, açoitado um sem número de pessoas, centenas de pessoas foram açoitadas até a morte por ordem dele. Nem todas ele açoitou, mas ele que ordenava. Centenas. E quando ele cai em si e se converte, que ele é expulso de todos os lugares, inclusive da casa paterna, que ele recebe abrigo na igreja que ele entrou para destruir. Uma das coisas que chama a atenção, que ele fica constrangido, é que quando ele entra, as pessoas começam a tratar ele como se nada tivesse acontecendo. Alguém oferece um copo de água, outro oferece um pão modesto, ele estava esquelético, magro, com fome, parecendo um mendigo, já era uma outra pessoa ali, já estava relativamente modificado. Uma mulher com a criança no colo, dá a criança para ele, ele não tinha traquejo nenhum com criança, ele segura a criança todo desengonçado. E aí Emmanuel vai dizer mais ou menos assim, ele percebe uma espiritualidade que ele nunca havia aprendido no templo.
uma espiritualidade que é construída nos relacionamentos. Uma espiritualidade que só com os anos de trabalho ele também vai conquistar dentro dele mesmo. Uma espiritualidade que Emmanuel vai dizer, o meu próximo é a minha escada que me conduz a Deus. Emmanuel vai dizer isso. É através do meu próximo. Inclusive a pessoa difícil. A pessoa que nos irrita. É uma grande experiência de exercitar aquilo que ainda não está exercitado em mim. Porque se a pessoa me irrita, é porque tem parte daquele aprendizado que eu ainda não aprendi totalmente. Ela está conseguindo me afetar. Então, amigos, pensemos sobre isso. Pensemos que as nossas relações têm que ter espiritualidade, seja no mundo digital, seja no mundo presencial. Em qualquer área. A gente tem mídias digitais fantásticas. E em vez de criticar os outros trabalhos de espiritualidade, que não tem muita substância, mas que está aí sendo produzido, a gente tem que ocupar espaço. Se fosse Paulo agora, se fosse Allan Kardec reencarnado, eles fariam isso. Porque a gente tem, por exemplo, canais fantásticos com câmera, canais de federações espíritas, produzindo palestras fantásticas, mas às vezes sem o cuidado, sem o trabalho para deixar coisa interessante. E a gente tem um menino do interior que filma dentro do banheiro, com as cuecas atrás aparecendo dele, com um celular, mas que é sincero e reverente, falando às vezes até besteira sobre espiritualidade, e tem milhões de seguidores. O que é que a gente está fazendo de errado? Não é que eu quero medir por número de seguidor, mas a gente precisa ocupar espaço. Em vez de ficar criticando quem está fazendo besteira na internet, a gente faz diferente. Produz de maneira diferente. Para ir ocupando espaço. É a única forma. Que também é um símbolo dos nossos movimentos hoje na vida de relação. Em vez de combater, fazer diferente. Arregaçar as mangas e atuar de maneira diferente no mundo. Para que o mundo seja evangelizado pelas nossas relações. Vamos passar para as perguntas. Qual o sinal mais contundente da plenitude num relacionamento para que eu saiba que através dele eu estou crescendo? O sinal mais contundente é quando você consegue ser você na relação, respeitando o outro. O sinal mais contundente é quando você consegue dar o seu exemplo, aquilo que você quer ser em termos de valores morais, sem ser modificada pelo outro, mas sem também impor a sua conduta do outro. Você apenas irradia. Quando você consegue ser assim, você está em plenitude nos relacionamentos. Ainda que seja um relacionamento conturbado, ainda que seja um relacionamento problemático. Mas se você está conseguindo irradiar quem você está fazendo a sua parte. Se o outro vai modificar ou não, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus e Deus é que coloca as coisas no seu devido lugar. Na parábola do semeador, a preocupação do semeador era jogar a semente. Inclusive jogar num terreno que não era fértil, mas que daria depois. O semeador não ficou preocupado se ia dar ou não ia dar, senão ele não faria a tarefa. Porque dar dependia de clima, dependia de tempo, dependia de condições ali que escapavam a ele. Não era a tarefa dele. A tarefa do semeador era semear. Se nada na vida é por acaso, o que dizer de uma pessoa que casa 3 ou 4 vezes? Como saber que é o acaso e que é a escolha? Bom, se casou 4 vezes é porque é muito débito espiritual. Tô brincando. Na verdade, nem todas as relações conjugais são programadas antes do berço. E esse é um tema muito complexo, muito delicado. Não vai dar tempo de a gente explorar tudo aqui, mas vamos falar rapidamente. Há vínculos que são programados. E há vínculos que eu faço com o meu livre-arbítrio na vida atual. Então, aqueles vínculos que estão programados, ainda assim uma programação, não é uma determinação. A programação reencarnatória não é uma fatalidade, é uma programação, planejamento. Com o nosso livre-arbítrio a gente altera o tempo todo.
Pode acontecer. Vou colocar aqui de maneira hipotética, só para a gente entender. Imagine que eu tenho, porque não necessariamente todo mundo tem, nem sempre tudo está programado, mas imagine que eu tenho um compromisso específico com alguém de reencarnar, me consociar com essa pessoa e estruturar uma família, por exemplo. Mas antes disso acontecer, por imaturidade, por apelo sexual, por precipitação, eu encontro outra antes. E estabeleço um vínculo com essa pessoa antes. O que está programado é aquela pessoa eu encontrar. Se eu encontrar e já tenho um vínculo com essa, como é que fica? Aí, cada caso é um caso. Né? Há casos em que a pessoa opta por dar prosseguimento àquele vínculo que já foi feito. Mas aí você vai... É por acaso? Não. Emmanuel diz que nada é por acaso. Nada é por acaso porque sempre tem uma causa anterior. Qual foi a causa desse vínculo? Né? Questões, motivações internas. Se formou o vínculo em uma família, tem também uma base espiritual. Veio filhos, reencarnou filhos. O que é que eu faço com isso aqui? Aí depende da consciência e da condição de cada um. Não existe uma receita única para todo mundo. Há pessoas que levam adiante aquilo, porque já estão agora vinculadas com aquela pessoa. Há situações que a pessoa opta por romper esse laço e aí viver aquela situação com aquela outra pessoa, que era aquela que estava programada. Mas aí já existem consequências pelo uso do livre-arbítrio. Quando eu digo consequências, varia cada caso é o caso. Não estou dizendo que toda consequência é negativa, não. Mas, por exemplo, se eu formei uma família, eu já tenho uma família, uma história antes. Tem uma consequência. Ideal seria que se eu escolhesse desvincular, que fosse uma coisa amigável, serena e tranquila, e não de maneira a lesar o outro. Tem os vínculos extraconjugais, que acabam sendo estabelecidos, às vezes, por conta dessas questões. E assim por diante. Então, isso daí varia em infinitos casos. Existe um outro lado também. Eu me encontro com aquela pessoa com quem eu estava programada, e depois, por escolha, por imaturidade, por problemas, por sexo, eu acabo rompendo e me relacionando com outra. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem várias implicações nesse processo, difícil de saber aí. Várias situações. E, por exemplo, tem casos, imagine, por exemplo, um indivíduo que casou jovem, e aí um acidente acontece e a esposa ou o marido morre. A pessoa tem o direito de refazer a vida dela, se quiser, é claro. E às vezes refaz a vida amorosa dela. Quer dizer que estava programado ele casar com aquela e estava programado a pessoa morrer? Não, necessariamente. E se a pessoa se suicidou? O suicídio estava programado? A pessoa tem direito a refazer. O que importa, e Vitor Hugo vai dizer o seguinte, ele vai dizer para o Divaldo Franco, há encontros que são encontros. A pessoa estabeleceu o vínculo agora, que não é menor por causa disso, não é menos importante por causa disso. Há encontros, diz ele ainda, que são reencontros, vínculos do passado que voltam. E aqui há uma atenção, nem todo vínculo do passado que volta é necessariamente um vínculo para se concretizar. Há vínculos que eu encontro nessa vida para eu ter um outro tipo de relação, porque eu já bati muita cabeça. Quem leu a obra, por exemplo, Renúncia, vai ver isso. A saga do personagem de Renúncia. A impossibilidade dos dois consumarem a relação amorosa. Eram para estarem apenas na condição de amigos, a priori. E Vitor Hugo vai dizer, e há reencontros também que são dolorosos desencontros. Então, há de tudo. A pessoa, mas o que é mais importante, independente, porque a gente não vai saber o que é programado e o que não é, independente disso, o que é mais importante, até porque, às vezes a gente encontra várias almas do passado que a gente encontra agora. Afinal, a gente teve milhares de reencarnações. Quantos vínculos a gente estabeleceu ao longo desses processos todos? Não quer dizer que a gente vai ter relação amorosa com todo mundo nessa vida, porque foram amores do passado. Agora, o que mais importante não é a pessoa casar 4, 10 vezes. Pouco importa. O importante é o que é que ele faz desses vínculos. Como ele vivencia a relação com o outro. Porque o que deixa marcas na gente são as lesões no sentimento alheio. É o passar pelas pessoas e gerando machucados. E gerando feridas no outro. Aí eu vou ter que responder por isso.
Por exemplo, o pai de André Luiz que eu falei, as duas amantes estavam lá, por conta dele. André Luiz diz assim, ele viciou as duas. Vocês imaginam o que é que deve ter acontecido? Viciou a consciência das duas. Ia mais tarde reencarnar e receber ela como filhas. Quer dizer, imagine, eu vicio duas mulheres numa vida libertina comigo. Mais tarde essas mulheres reencarnam como filhas minhas. Imagine o problema que essas filhas vão me dar. Porque ao viciá-las, agora eu encontro elas para educá-las. No vício que eu instalei nelas. Então o que eu faço com as pessoas? Eu vou encontrar as pessoas lá na frente com aquelas questões que eu deixei nelas. Então o importante é isso. É eu fazer isso. Meu pai é um viciado. Dialoguei com calma e o adverti porque ele é espírita. Deixei de honrar meu pai por isso? Não. Honrar pai e mãe não quer dizer submissão e perda da identidade e da individualidade. Honrar pai e mãe, como diz Allan Kardec, é atendê-los em caso de necessidade, é socorrê-los, é respeitá-los, é ter gratidão pela história, por mais imperfeito que sejam. Eles nos proporcionaram a vida física, e qualquer coisa que você seja de bom é porque eles permitiram você viver, você está nesse mundo encarnado. Honrar pai e mãe é ter esse reconhecimento, mas não é necessariamente aceitar tudo, concordar com tudo e ser conivente com tudo. E se é um pai lesivo, agressivo, um pai desagregador, você tem o direito também de se proteger de uma convivência perturbadora. Isso não significa deixar de honrar pai e mãe, porque às vezes o nosso sentimento de culpa faz com que a gente entre e fomente relações abusivas, que a gente acaba se machucando e prejudicando o outro. Porque se a gente permite que o outro nos machuque, a gente também está contribuindo para que o outro se complique mais, agredindo a gente. Então não. Honrar pai e mãe é respeitá-los, etc., mas não necessariamente ser conivente. Converse, como você falou aqui, advertir ele, mas ele tem consciência, não vai poder impor, colocar uma faca no pescoço, prender ele, porque é adulto, esclarecer, orientar e estar disposto a ajudar, disposto ou disposto a ajudar, em caso de ele querer ajuda. No caso do relacionamento com o próximo que pensa diferente de nós, seja em questão política ou religiosa ou outra, não é válido também dialogarmos e de nos oportunizarmos reflexões, outras, no limite do respeito? Sem dúvida. Se há espaço para isso, a gente pode dialogar. O que eu comentei é a gente querer impor as nossas convicções. Né? A gente ter o cuidado de a gente não impor para não desrespeitar as convicções alheias. Não achar que porque um é Lula e outro é Bolsonaro, vai transformar isso num litígio familiar. A gente dá para conviver com diferenças políticas. O nível, a gente viu isso nessas eleições, o nível de maturidade nossa ainda, né? Como está precário, né? Gente sem se falar. Eu não sei como é que a gente sobreviveu a essas eleições. Gente sem se falar, de mal, etc. Tomando remédio para dormir por causa de briga de grupo de família. Grupo de família se desfazendo. Por causa de pessoas que nem conhecem você, nem sabem que você existe. Né? Então, independente da convicção política que você abraça. Então, eu acho que eu não estou falando nem de espiritualidade, estou falando de democracia. A democracia é conseguir lidar com a opinião contrária a mim, né? Saber que o outro discorda de mim e aceitar que o outro discorda de mim é um exercício que a gente ainda está treinando. Né? E eu estou falando de democracia, estou falando nem de espiritualidade. Né? Então é válido se a pessoa está aberta para te ouvir, se a pessoa se dispõe a conversar com você, a falar e ouvir, ok. Mas se a pessoa está convicta no ponto de vista dela, é presunção de nossa parte a gente achar que vai convencê-la do contrário. Os espíritos nobres não fazem isso, e eles têm muito mais recursos do que nós. Quando ele vê que a gente está aferrado às nossas convicções, eles esperam tempo para a gente amadurecer, caso a reflexão seja negativa, né? Seja inadequada, né? O conceito seja inadequado. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? O próximo é todo aquele que passa por nós. Diz Emmanuel em uma das suas obras. O próximo é todo aquele que tem a oportunidade de travar contato conosco. Joana tem uma colocação muito bonita, ela vai dizer: nunca deixe alguém passar por você sem pelo menos receber um sorriso, porque você sempre pode dar alguma coisa.
pode deixar marcas em alguém. Relacionamento é deixar marcas. Infelizmente, a gente sempre deixa marcas negativas e os outros deixam marca negativa na gente, né? Mas há marcas positivas também que a gente pode deixar nos outros. E os outros podem deixar em nós. Né? Relacionamento é isso. E a gente vai se modificando por isso. Boa tarde, Flávio. Quando a decepção amorosa do jovem traz uma atitude de se isolar dos relacionamentos e perdura, deve se preocupar? Deve se preocupar. O isolamento é um sintoma de alteração emocional. Esse isolamento deve ser avaliado. Ideal seria que ele fosse encaminhado para um tratamento que pode ser psicológico, caso a depressão, porque isolamento pode ser sintoma de depressão, caso o isolamento e a depressão sejam uma depressão mais leve, só psicoterapia. O especialista vai avaliar, caso a depressão seja mais contundente, um tratamento com psiquiatra, com médico e com a psicoterapia também, ou qualquer tipo de terapia. Ideal que a gente não brincasse com essas coisas. A nossa saúde merece todo o investimento. E hoje há serviços, inclusive, com valores acessíveis, para que a pessoa faça aí o seu tratamento. Não brincar com saúde mental. O isolamento, especialmente depois de uma decepção amorosa, é claramente uma manifestação sintomatológica de um processo possível de depressão. Né? Uma depressão que pode se intensificar à medida que a pessoa se isola. Né? É claro que se é um luto temporário, muito bem, a gente observa e a pessoa responde. Mas se esse luto, como a pergunta foi colocada, demora demais, é necessário que a gente tenha aí em mente, está tentando, atuando, se o filho é adulto, a gente está conversando, a gente está tentando aí mobilizá-lo, sem brigas, sem sermões, porque isso acaba sendo contraproducente, sem esses conselhos que a gente dá, porque a gente, como eu falei, a gente diz o óbvio, a pessoa está deprimida e a gente diz assim, olhe para o sol como está bonito, olhe como você tem dinheiro, você tem 2 braços e 2 pernas. Será que a pessoa não sabe isso? O depressivo sabe disso e ele fica pior por saber disso. Às vezes esses conselhos deixam a pessoa pior. Eu sei que a gente não faz com má intenção, mas esses conselhos de saia, veja quanta coisa você tem, quanta gente está na miséria e não tem o que você tem. Aí ele fica pior, fica mais deprimido ainda. Ideal que a gente não ficasse falando essas coisas óbvias que ele já sabe. Conte comigo, eu estou aqui. O que puder, não hesite em me contactar. Eu vou com você para o tratamento se for o caso. Eu gosto de você. Fazer um laço com essas pessoas. Fazer um laço. Porque quando a gente faz um laço, há uma possibilidade maior de, antes de ele cometer um suicídio, ele entrar em contato com você. Essa é a expectativa. Boa parte dos casos de suicídio são evitados por causa disso. Porque ele tem um laço e ele não se mata antes de contactar esse laço, esse vínculo. Né? Isso não é garantia 100% de evitação, mas pelo menos de 90%. Diz a Organização Mundial de Saúde. Né? Normalmente, o Luiz está falando aqui, é verdade, normalmente o desejo não é de morrer, é de tentar anestesiar o sofrimento, a angústia. Né? O suicídio normalmente é cometido em uma situação irracional de desespero. Normalmente. Marido e cunhada, irmã do marido, fazem parte da minha família espiritual? Ou são karmas? Pode ser as duas coisas. Pode ser, e normalmente acontece, que os karmas, que são as relações difíceis, são também calmas, no sentido de ser vínculos espirituais do passado, que voltam. As relações hostis, que reaparecem no cenário familiar, às vezes na condição de cunhado, cunhada, etc., para a gente aí tentar ajustar relações que foram muito mais difíceis no passado, e que se agora está difícil, imagine no passado como é que era. Sim, sem dúvida. Essas relações que nos incomodam muito são sintomas. Às vezes relações que a gente não gosta da pessoa de graça, a pessoa nem fez nada com a gente não gosta. São os arquivos do passado que a gente não lembra, os clichês que o inconsciente está liberando. A gente não sabe por quê, mas a gente não suporta a pessoa. Tem gente que até faz tudo para nos agradar e a gente detesta. Tem a ver com matrizes de outra encarnação. Ideal que a gente racionalizasse isso e fosse superando lentamente, que tem a ver com antipatias do passado e que volta no cenário familiar. Então uma coisa e outra, pode ser as duas coisas.
Porque à medida que vamos nos espiritualizando e nos transformando, desenvolvendo nossos valores morais, vamos nos sentindo mais com necessidade de solitude, de ficarmos mais sozinhos, de nos afastarmos de ambientes tumultuados. Aqui a gente precisa refletir muito bem. De fato, o amadurecimento psíquico e espiritual pode fazer a pessoa viajar para dentro de uma forma positiva e enriquecedora, a ponto da pessoa evitar determinadas experiências tumultuadas. Isso é, de viver na massa, na farra. Então, se a pessoa está amadurecendo e deixou de tomar o seu Beer Night, a sua batida de limão, ou o seu pitu, e os religiosos que tomam cachaça São Francisco, se deixou isso e está diferente, está amadurecendo. Agora, se a pessoa, dizendo que está se espiritualizando, se isolou total, cortou qualquer contato social, não se interessa mais por nada, aí é depressão. Não é espiritualização, não, é depressão. Temos que saber diferenciar. O autoconhecimento e a iluminação faz a pessoa viajar para dentro de maneira iluminativa e faz a pessoa selecionar as suas interações sociais. É claro que ficando mais sensível, também tem necessidade de viver consigo mesmo, de ter contato consigo, de estar em conexão consigo, não apenas na balbúrdia, no tumulto. Estar consigo mesmo é muito bom. É sintomático na sociedade atual as pessoas não conseguirem ficar só. Tem um pavor de casa e se não tiver ninguém em casa, fica fora na rua. É uma coisa curiosa, né? E aí no carro tem que botar o som alto, porque pelo menos tem a companhia do som, porque não consegue ficar em silêncio. Isso é sintomático. Então, é óbvio que ficar consigo, conseguir se harmonizar muito bem. Mas ele fica bem para selecionar as interações sociais com as quais ele se compraz. Ajuda todo mundo e seleciona aquele, o próprio Jesus selecionou os 12 que poderiam melhor entendê-lo. Aqueles que tinham mais afinidade com a sua proposta naquele momento. Espíritos mais afins. Mas não deixou de atender as multidões. Todo mundo. Agora, se a pessoa, porque está se espiritualizando, corta todo tipo de contato social, não quer mais interagir com nada e com ninguém, se desinteressa por tudo, aí já é algo preocupante em termos de saúde mental. Tem uma questão aqui e uma questão aqui que me deram. Vou ler para a gente concluir. Faço terapia, frequento a igreja, rezo o terço todo dia, venho aqui no centro, final de semana, e não controlo a ansiedade. O que faço? Continuar insistindo. Nem sempre uma ansiedade que tem motivações as mais variadas, a ansiedade tem muitas motivações. Há uma ansiedade que é normal e há uma ansiedade que causa sofrimento. Se você achar que você vai ter zero de ansiedade, não vai ter, porque você vai ter alguma motivação. Essa ansiedade considerada motivacional faz você buscar, correr atrás, faz você trabalhar, faz você ter aspirações. Essa é a ansiedade normal. Agora, a ansiedade que causa sofrimento é aquela que lhe causa sintomas físicos, sintomas emocionais, que lhe deixa mal-estar, que lhe deixa sem dormir. Né? Aí há raízes variadas, desde quadros endógenos que o espírito traz de outra encarnação, em face da culpa do seu inconsciente, que explode no consciente em forma de ansiedade, culpa por estilo de vida que teve e que agora o espírito se sente culpado e que não lembra. Na vida atual, a ansiedade é uma forma de se educar aos poucos. Né? Faça todas as terapias como você está fazendo, continue assim que você está no caminho certo. Não fosse isso, talvez fosse pior. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu continuo frequentando o centro e continuo tendo isso, aquilo, outro. Se a gente está tomando remédio e continua com um problema de saúde, imagine sem tomar. Experimente não fazer nada disso para ver como é que fica. Então, continue fazendo as coisas, procure avaliar o que é que em você pode estar motivando e alimentando essa ansiedade, quais são os fatores que deixam você mais ansioso ou ansiosa, né? O que é que está deixando você, né, caminhar para a ansiedade e agasalhar. Tem algo em você que está sendo cultivado aí, que é necessário descobrir, faça essa avaliação, né? Procure fazer exercícios de silêncio interior, de relaxamento, né? Medite numa página breve, pequena, medite ali, porque você não tem o ansioso não tem concentração de muita coisa. Fique meditando, faça coisas que lhe dê prazer,
né? Tenha metas pequenas. O ansioso normalmente tem metas grandes. E aí não consegue dar conta e fica mais ansioso. Tenha metas mais humildes. Comece com metas do tipo, que horas eu acordo cedo de manhã? Tal horário, vou estabelecer acordar tal horário. Porque é uma forma de também ir dando uma certa rotina na sua vida. Acorda aquele horário sempre. E aí vá, aos poucos, mudando e entendendo onde é que essa ansiedade aparece. E eu tenho certeza que vai ficar bem melhor. Mas não se esqueça que é um processo lento, que não é de dia para a noite. Às vezes é um processo arraigado de muito tempo. Né? Uma última questão. Sou casada há 24 anos, conheço meu marido há 28. Nosso filho desistiu da faculdade em detrimento de outro curso. Meu marido ficou tão inconformado que cortou relações com ele, com o filho. Hoje ele me culpa de ser passiva na educação e pediu hoje a separação do nosso casamento, dizendo que cansou de mim e do nosso filho. Estou sem norte. O que faço? Meu filho está ficando com raiva do pai, mesmo eu fazendo entender que isso tudo vai passar. Pedir separação somente por isso é injusto. Nosso casamento, até então, foi muito bom, harmonioso e recíproco. Não entendo o que houve. Essa é uma questão muito delicada, que deve haver muitas questões, muitos fatores aqui que me escapam. É claro que esse é um resumo do que acontece na intimidade, na vida, né? E de fato eu concordo, né? Uma separação parece a princípio de não sei quantos anos, 20 e poucos anos, não ocasionada por essa diferença, né? Porque senão seria resumir muito a maturidade do marido de uma forma muito banal, por causa de um desentendimento na educação do filho. Primeiro, eu não vejo por que o filho não poder mudar de curso. Só porque eu estabeleci por preconceito que ele deve fazer tal curso e ele não pode ser feliz em outro curso. Porque um jovem de 20 e poucos anos tem que saber já o que ele quer pro resto da vida e eu tenho que ficar de mal com ele só porque ele escolheu uma coisa que eu não quero para ele. Então você, que é pai, faça o curso. Porque ele tem que fazer o curso que você quer. Né? E depois, a imaturidade de querer separar por conta disso. O ideal é que você tente ainda conversar com o marido, afinal é uma história longa, uma história de não sei quantos anos, que acredito que você, como conhece ele, sabe como lidar com ele no momento exato, etc., para tentar ver se esse pedido de separação é uma espécie de grito de socorro, uma espécie de espernear infantil que a gente tem. Vou me separar de você porque você não faz o que eu quero, na educação do nosso menino. Tentar chegar ao coração dele de uma outra forma, conversar de uma maneira afável. Quem de nós, isso foi planejado, viu, pela equipe espiritual. Quem de nós que não tem um momento infeliz? Qual é o casamento que não tem suas crises? Qual é o casamento que não tem os seus desentendimentos, que não tem diferença de opinião? O casamento que não tem diferença de opinião, eu desconfio de não ser casamento. Ser um acordo de paz. Porque é natural. Agora, tente, ele pode não estar bem, é bem possível que ele não esteja bem. Tente em um momento, você conhece ele, um momento específico, que você veja que ele está mais aberto. Volte no assunto, converse. Fale que você pode ter errado, é claro, reconheça que você pode ter errado, né? Mas que você quer a ajuda dele, tente incluí-lo. A sensação que eu tenho é que esse marido está se sentindo excluído da relação mãe-filho. Tente colocar ele nessa relação, incluí-lo, mas tente fazer ele entender que o menino tem direito da opção dele. É melhor ele decidir agora do que ficar infeliz e depois gerar problemas mais sérios. Conheço inúmeros meninos que estão formados e depressivos, tentando suicídio, porque os pais impuseram aquele curso e agora estão com transtornos psiquiátricos sérios, podendo evitar isso. Então, por que não dialogar? Né? Por que não abrir o jogo? Abre o coração para o marido. Né? As mulheres normalmente têm uma habilidade maior do diálogo do que os homens, genericamente falando. Converse, tente chegar ao coração dele. Agora, se ele persistir na postura imatura, permaneça no seu posto, cristamente, já que você tem afeto por ele e você não tem motivo para sair desse casamento, e não tome a decisão. Se ele quiser tomar a decisão, que ele vai tomar por conta própria e assumir as consequências de romper um matrimônio por um motivo dessa natureza. Como diz Joana de Angelis, fique no posto. Se o companheiro ou a companheira quer abandonar, que o faça, mas que você não seja responsável pela escolha dele ou dela. Né? É o conselho que eu daria. E se for o caso, busque uma orientação no centro, uma terapia, busque, porque vale a pena esse investimento na nossa área de saúde. Gostaria de encerrar
Dizer que para mim é uma grande felicidade, eu sei que a gente já se alongou um pouco no tempo. Dizer que a mim é uma grande satisfação estar aqui com meu queridíssimo octogenário José Milani. Deixa eu abraçá-lo. Pois é, agora você tem que abraçar o Luiz também. Dizer que para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, né? Agradeço sempre a confiança dele, né? Inicialmente ele esteve comigo nessa casa aqui em 2002, na outra sede, né? Eu era uma criança, não faz muito tempo. E ele sempre me confiou aí na minha atuação como palestrante. Agradeço a Luiz, que sempre me deu a confiança de estar aqui falando na casa, que me sinto aqui honrado, uma casa que ajuda tanta gente, que ilumina tantas consciências e que me sinto aqui abrilhantado, né, durante esses anos todos. Portanto, tenho muito mais a agradecer do que qualquer benefício que eu imagine ter prestado a alguém. Sempre me sinto sensibilizado com a presença desses companheiros aqui, que representam muitos outros corações na casa, que seria injusto aqui, eu não vou conseguir citar todo mundo, porque eu posso sempre esquecer de alguém, mas dizer também que eu agradeço muito a presença de todos aqui, né? Sem a qual seria impossível um evento como isso, porque esse evento aqui existe por causa de vocês, porque existe adesão, porque existe interesse de a gente, num dia como esse, estar refletindo sobre esses temas tão interessantes, tão palpitantes. Eu peço desculpas se eu incorri em algum erro, se eu cometi algum equívoco, peço desculpas por alguma interpretação, alguma coisa, e digo até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.